Olá pessoal, está começando mais um GeaCast, o podcast que nasceu para descomplicar a gestão aquática. Então o papo aqui é de gestor para gestor, todo mundo que coloca a pele em risco, né, nesse mercado. Então estamos aqui com nossos dois hosts também do podcast, né, o Rafael Madormo e o Mauro Maniglia. Né, o Rafael, mais de 30 anos de experiência, né? Eu tenho aí 30 e tantos anos que eu atuo nesse mercado, como proprietário foram 25, e já organizando eventos, tanto na área de formação técnica ou de gestão, e também em campanha de segurança aquática, já há uns 13, 14 anos. Né? Então isso vai somando e nos dá um pouco de experiência para poder trocar, né? E a gente atua fortemente no mercado, tanto no Brasil como no exterior, diariamente conversando com gestores, nos dá uma noção boa que a gente quer compartilhar com vocês. É isso aí. Estamos também com o Mauro Maniglia, mais de 30 anos, né Mauro? Nós estamos aqui em Araxá, Minas Gerais, 32 anos que o Grupo Mergulho está atuando aqui na nossa cidade. Nós temos 3 unidades com piscinas, 2 unidades com fitness. Então são 32 anos aprendendo, desenvolvendo, né, e fazendo essa gestão bacana que a gente quer compartilhar aqui nesse projeto, né, do GeaCast, trazendo para vocês a nossa experiência, né, o que deu certo, o que não deu tão certo. Né, o importante é compartilhar, conversar sobre gestão. É uma coisa que muita gente tem uma certa ainda dificuldade e nós estamos aqui para ajudar, para compartilhar. É isso aí. O papo hoje é sobre experiência do cliente. Né? Então a gente já conversou um pouquinho nos outros episódios, né, sobre isso, mas hoje o episódio é exclusivamente para falar sobre isso. Então, assim, para a gente conversar um pouco, né? Qual que é a experiência do cliente lá dentro das nossas academias, né, dentro das nossas escolas? Então a gente tem que olhar para isso. Hoje em dia a cultura do cliente no centro, ela é muito importante, muito difundida, mas a gente vai falar um pouquinho sobre no nosso mercado como é que é isso. Né? Então, queria perguntar primeiro para o Rafael, qual que ele acha que é a importância real da experiência do cliente lá no chão de fábrica mesmo, lá dentro das escolas de natação, né, na vida real? Então, hoje em dia, já há algum tempo, mas hoje, de forma muito mais presente, se você não prestar atenção nisso, você está fora do jogo. Você tem que olhar para o cliente, entender o que ele precisa, suas necessidades e desejos, e entregar isso. Antigamente, a gente tinha um modelo, mercado, a maioria dos mercados, em que a pessoa criava um produto ou serviço, escolhia um público-alvo e tudo bem, é isso aqui que eu ofereço e está tudo certo. Na nova realidade, com o cliente no centro, a centralidade do cliente, né, que é o conceito atual, você precisa entender e precisa entregar aquilo que ele deseja. E hoje o cliente ele vem evoluindo, né? E se você não prestar atenção nisso, você vai estar com um serviço defasado, uma entrega defasada. E isso, como hoje existem muitas opções, né? Diferente no passado, hoje o mercado está muito mais vendedor do que comprador. O mercado vendedor é quando você tem muita gente oferecendo, né, para um grupo de pessoas comprarem. No passado você tinha muita gente querendo comprar e um número menor de pessoas oferecendo. Então, hoje você tem que se adaptar com agilidade muito rapidamente. Então, conceitualmente, você tem que entender as necessidades e desejos do cliente e entregar. Então, para cada cliente, hoje você tem que ter um serviço customizado. E para a gente, mas como é que eu vou fazer isso? É bem complicado, né? Como é que eu vou entender cada um? E é possível. Nós não damos aula, nós não temos
Nós não conhecemos os seus professores, os nossos professores não têm o conhecimento da necessidade de cada cliente. Ele vai entendendo e ele vai buscando entregar aquelas sensações através da água que o cliente veio buscar. Seja ele um bebê, se tiver com a mãe dentro, toda essa relação que é criada, ou um adulto, um adolescente, uma criança, um idoso. Você tem que entender o que ele está buscando ali e entregar isso, né? Por isso é fundamental que a gente tenha um acompanhamento disso, através de dados, né, que podem ser dados que a gente vai captar desde a hora que o cliente chega, se matricula, que você vai colocar no seu programa, vai utilizar e buscar isso, isso é uma questão mais organizada e formal, como aquilo que acontece no dia a dia, que o teu professor tem que estar captando aquilo que acontece com aquele grupo de clientes e individualizando esse atendimento. Isso já é feito naturalmente. O que a gente tem é que mostrar para os professores a importância disso e que isso, de alguma maneira, seja criado um método para que você possa fazer isso, para que você possa atendê-lo nesse seu desejo ou na sua necessidade. Aí vai de cada um deles. Então, esse é o aspecto principal, a entrega do serviço que o cliente veio buscar. E um outro fator que é muito importante, nem sempre o que a gente acredita que está vendendo é o que o cliente está comprando. A gente acha que a gente vende aula de natação. Hoje, ninguém mais compra aula de natação. As pessoas estão ali por várias coisas. Um pai que está comprando aula de natação para um filho, ele está comprando segurança, ele está comprando desenvolvimento, ele está comprando integração, ele pode estar comprando, inclusive, status, porque a tua escola de natação, a tua academia, é muito bem vista no bairro e ele está pouco se importando com o resto. Ele só quer ter o filho dele lá para dizer no clube ou para os amigos ou para o vizinho que ele faz aula na Mergulho, que é a melhor academia que tem, e isso é uma forma de status. Então você tem que entender a motivação de cada um para poder entregar. E no caso de criança, quando a gente está falando de criança, a gente nunca pode esquecer, né? Quando a gente vende para criança, a gente está falando em dois públicos. Quem consome o serviço, que é a criança, e quem paga pelo serviço, que é o adulto. E as necessidades, normalmente, invariavelmente, são diferentes. O que a criança deseja numa aula? Ela quer, normalmente, se divertir, ela quer ter amigos, ela quer estar enturmada. Se ela é uma criança ou na pré-adolescência, que o grupo é muito importante, então eu preciso entender isso. E tem até que ter um professor que entenda isso e saiba que ela quer estar integrada num grupo, né? E como é que eu faço isso? Então, entender a necessidade e os desejos do cliente é fundamental. Colocar o cliente no centro é fundamental. Então, para finalizar, eu acho que a gente tem que ter a consciência que hoje a gente não vende mais aula de natação, treino, sessão. Você vende sensações através da água. Isso faz muita diferença, porque só vender aula de natação, isso é commodity, todo mundo vende. É verdade. Então você precisa, para o grupo que você escolheu atender, né? Porque a gente lá atrás já definiu quem é o nosso público-alvo, para aquele público eu preciso entender ele muito claramente, eu preciso, através dos dados, através de todo o processo que eu tenho, entendê-lo cada vez melhor, para que eu possa atender e fazer com que ele se fidelize, que ele mantenha todo esse seu processo dentro do nosso negócio. E aí tem várias etapas que a gente pode entrar mais, o Mauro pode falar um pouco mais, de toda a jornada do cliente e todo esse processo. Legal, legal. E experiência do cliente. Tem um indicador que demonstra muito se essa experiência está sendo positiva ou negativa. Que a pessoa continuar na academia. Que ela renovar o seu plano, né? Então, como que você mede se você está acertando nessa experiência do cliente? É o seu índice de renovação. Renovação, né? Se é mensal, todo mês a pessoa continua lá. Vale a pena, continua lá. Se é do plano, renova o plano. Então, para você medir se está fazendo bem feito essa experiência do cliente, dá uma olhadinha no seu percentual de renovação, tá? Se ele for muito abaixo de 60, tem problema aí.
pode dar uma olhada. Se ele for quanto mais, melhor. Melhor quanto maior ele for, melhor é a renovação e a experiência do cliente, tá bom? E onde é que começa essa renovação do cliente? Começa pela base. A base é o quê? A sua estrutura, a sua piscina e o seu pessoal, seu professor, quem entrega. Então, se a renovação não está boa, se a satisfação não está boa, dá uma olhadinha lá na base. Piscina boa, vestiário bom, professor bom, sobe um pouquinho. Qual que é o seu processo? Qual que é a sua metodologia? Como que você faz isso no dia a dia? Tem planejamento? O professor segue? Demonstra resultados? Tudo isso faz parte da experiência do cliente. Então, aí na sua academia, vamos começar na base ali do vestiário, vai. Vestiário, fundamental dentro de uma academia. Está limpo, está cheiroso, né? A pessoa vai chegar da casa dela, nós estamos falando da experiência, ela vai tirar a roupa, colocar a sunga ou o maiô, vai pisar no chão, vai lá para a sua academia, isso tem que estar limpo, higienizado, né? Organizado. É básico isso? É básico, mas se você não fizer, é uma experiência bem ruim, já começa lá no vestiário. Né? Depois entrou na sua piscina, a qualidade da água, a temperatura da água, a transparência da água, tudo faz parte da experiência. E depois, é a aula em si, é o coração, é a entrega do serviço. É ali que a pessoa vai se sentir bem, seja ela bebê, o pai que está acompanhando o bebê, né? A piscina 1, a piscina 2. Então, um belo de um processo, de uma metodologia bacana, um professor que está comprometido em prestar aquele serviço bem-humorado, ele é divertido, porque se falamos em natação infantil, principalmente, o professor tem que ter aquele perfil. Então, é uma experiência muito boa da criança. Né? E a gente está entregando o resultado, você tem avaliação, você mostrou que ele evoluiu do dia que ele chegou para um determinado período que você está avaliando, aí o pai vai saber, o adulto vai saber. Porque você entra na academia para duas coisas importantes. Se você não sabe nadar, aprender a nadar. Desde os primórdios, né, que você vai começar lentamente com todo o seu processo metodológico, né, e aí aprende a nadar. Né? Ou condicionamento físico, se é um adulto, a experiência que ele está tendo do cliente, porque você pode ter cliente adulto, bebê, adolescente, né? Então o adulto ele quer aprender, mas também quer se condicionar. Você está entregando isso para ele? Ele está percebendo isso? Porque esse é o público que a gente atende. Criança, de bebê até adolescentes, depois some muito, né? Depois de adolescente, é um público que a gente não tem muito mais, assim, 15, 16 anos, a maioria das academias tem pouco. Depois vem os adultos, as senhoras de ginástica. Todo esse rol de clientes tem a sua experiência específica para perceber que aquela academia, aquele professor, aquela metodologia dá resultado e vale a pena renovar. Né? E qual é a nossa busca? A nossa busca ela é mais assim, integral, porque tem essa parte técnica, né? Que é o que você tem que entregar, é o básico, né? E também tem as outras sensações, as outras experiências, talvez também fora da piscina, porque tá tudo integrado na mente do cliente, na hora dele falar, sim, eu quero continuar, sim, eu vou renovar, é um mix grande de sensações, de percepções, de resultados, que vai fazê-lo continuar na academia. Esse é o nosso grande desafio. É ele não desanimar, é ele não faltar. Normalmente, academias de natação, muito recorrentemente, a gente tem visto 2 vezes por semana e até em determinados locais do Brasil, 1 vez por semana. Então você vê bem, você está falando de experiência do cliente, na prática, na academia. Se ele vai 1 vez por semana na sua academia, por 45 minutos, que é a aula padrão de praxe, ou, no máximo, 2 vezes por semana, aí já estão englobando 95% das pessoas, 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. Você não pode errar, meu amigo, não pode errar, que ela tem que ser uma experiência muito boa, porque é muito pouco tempo que ele vai lá. Né? Então, não interessa se ele está chegando lá às 18 horas, se já passaram 125 pessoas no vestiário. Ele vai naquele momento único, a experiência tem que ser boa.
Tem que chegar, tem que estar cheiroso, limpo. É por isso que é uma grande engrenagem uma academia. Todos os seus funcionários é uma grande engrenagem. A vendedora está lá, já recebeu bem, bem-humorada, fala pelo nome, cumprimenta, chegou, vai lá dentro, tem uma experiência bacana no vestiário, você tem um armário, você tá limpo, tá tudo ok, pôs a sunga, foi lá, teve uma aula, um professor bacana, um professor inteligente, uma aula bacana, bem planejada, e ele então compôs aquele momento bem legal, depois volta pro vestiário, tomou banho, água quente, tudo certinho, tudo acontecendo, ele vai embora feliz. É um momento que ele esteve lá por 45 minutos, uma ou duas vezes, é muito pequeno, né? E o que a gente quer também, e está muito hoje em voga, né? Conectar essa pessoa mais tempo dentro da academia. Como assim? Quando ele não está na academia, ele recebe informações legais através de suas redes sociais, né? Ele recebe coisas que vão melhorar a vida dele. Se é adulto, é num nível. Se é o outro nível de criança. Então, criança está interagida e quer ficar numa academia que dá uma experiência dentro da piscina e também fora da piscina. Essa é uma situação que nós temos até no nosso DNA lá, né? Compartilhando com todos vocês aqui, né? A história da Mergulho, que sempre quis trazer outras informações, outras sensações, outras interações, além da piscina. Porque a piscina, né, te dá o conhecimento ali, as habilidades, mas depois tem a parte de segurança aquática, né, que já teve aquelas aulas, a maior aula do mundo, que provocava a interação de todo mundo, falando sobre afogamento, que é uma parte importante, é uma experiência importante, né, uma preocupação que todo pai tem, né, e ele obteve lá na academia. Né? E teve outros momentos de aumentar assim, o nível de informação que você passa, que o pai vai ficar muito feliz, que são coisas que têm a ver com a água, né? No caso de segurança, ou também no caso ambiental. A água está presente no nosso dia a dia, no mundo inteiro. Então, nós que temos academia, aproveitar esses ganchos e trazer essa experiência boa, né? Que é uma experiência que a gente tem aqui na academia, com muito sucesso, né? Nesse público infantil, e agora nós estamos trazendo cada vez coisas mais novas, não é isso, Jonas? Nós estamos com uma posição bem legal. A gente sempre pensou muito por essa parte da experiência, né? A experiência da criança. Então, vendo essa transformação que vem acontecendo, né? Da própria geração ser uma geração diferente, né? Não, a gente até falou já em podcasts anteriores, não são as mesmas crianças que chegam hoje em dia nas unidades. Não são os mesmos comportamentos, o mesmo consumo, né? São cabeças diferentes, né? São comportamentos diferentes. Então não tem como a gente continuar fazendo as mesmas coisas com pessoas diferentes, com crianças diferentes. Então, partindo muito para essa questão da experiência, a gente sempre pensa muito isso. Como proporcionar uma experiência realmente relevante para a criança, porque muitas vezes a gente fica pensando na parte técnica, metodologia, o que é extremamente importante também, né? Essa daí realmente o motivo, né? O motivo que as escolas nasceram, né? Ensinar a nadar, a segurança aquática e tudo mais. Mas as crianças precisam de estar engajadas, as crianças precisam de amar aquilo ali, né? As crianças precisam de querer estar na próxima aula. Sensações que elas vêm buscar. Exatamente, e aquilo precisa de estar na memória delas de uma maneira totalmente positiva. Então a gente criou, já fazem 4 anos, o Reino Encantado de Azulha, pensando nisso, né? Buscando outros lugares que proporcionavam experiências mágicas, como por exemplo a Disney, foi uma que a gente sempre assistiu muito, né? Viu muito, pegou muitas ideias para ver o que eles faziam. Por que a experiência lá é mágica? Por que não pode ser aqui também? Né? E aí que a gente chegou nessa questão da experiência da criança, né? Visando a criança. Ela passar e assim, quando ela entrar numa escola de natação,
na Mergulho, no caso, esses últimos anos, é ela imaginar que você estaria entrando num mundo mágico, num mundo encantado do Reino de Azulha. E aí, até no licenciamento que a gente já começou, a gente está levando isso para outras academias, para expandir essa experiência, né? Em que em toda academia que ela entrar, que tiver o Reino de Azulha, ela imaginar realmente que está entrando num mundo encantado. Por quê? Porque a experiência dela ser mágica, né? Para a gente focar o quê? Em quanto tempo que ela vai querer ficar naquela academia através daquela experiência mágica. Então essa é uma outra conotação, é uma outra mentalidade do que você só ensinar a nadar. Só ensinar a nadar já é muita coisa, né? A gente não está falando isso, mas você pode ensinar a nadar também proporcionando grandes experiências, né? Que seja uma coisa realmente muito diferente na vida daquelas crianças. Então, eu acho que esse processo todo que a gente está falando aqui, Azulha é resultado do entendimento que vocês tiveram do que teu público estava buscando. Não só o infantil, mas também o pai. Porque vocês buscaram um engajamento através de todo um desenvolvimento, porque a Azulha, para quem não conhece, pode parecer que é só meia dúzia de personagens que tem ali. Não é isso. A Azulha tem todo um contexto que foi criado, tem toda uma história que é integrada com as aulas. É um processo gigante, né? Que não é feito do dia para a noite, que envolve muitos profissionais, né? Não é só... E aí é um pouco do que a gente já falou em outros podcasts, da questão do benchmark, que ele falou aqui. Ele foi olhar o que a Disney faz, como faz. É uma Disney? Não, ninguém está dizendo isso. Mas está se olhando para uma referência e buscando isso. Você tem que mirar a lua, né? Exatamente. Se errar, você vai estar lá nas estrelas. Exatamente isso. E o ponto que a gente está vendo é porque eles entenderam, dentro da jornada do cliente, né, como eles poderiam evoluir no serviço. Porque eles já tinham um grau de satisfação muito bom com aquilo que eles faziam. Mas eles sentiram a necessidade de oferecer um passo a mais, porque as novas gerações de crianças estavam vindo com outras necessidades, com outros desejos, com outra forma de engajamento, né? E isso é muito importante. E eu queria chamar a atenção também para uma outra coisa que, assim, dentro das análises que a gente faz, a escola de natação, ela invariavelmente, ou a maioria das escolas de natação, entrega muito bom serviço. Sim, sim. Na média, a gente entrega, a gente se compromete a ensinar a nadar, ensina, as crianças evoluem, tal. Nesse aspecto, dentro da jornada do cliente, o serviço, na maioria das vezes, está sendo entregue. Porém, quando a gente chega neste mundo que a gente está vendo hoje, a gente vê que o digital, né? A relação. Hoje você vive um mundo digital e um mundo offline ao mesmo tempo. Você está aqui, a gente está com o celular aqui do lado, daqui a pouco você está na internet, daqui a pouco você está vendo aqui. Então você já está meio sem fronteira. E as escolas de natação, dentro da jornada do cliente, um dos grandes problemas que ela tem é que ela não consegue ter o mesmo nível de serviço que ela oferece no mundo físico, no mundo digital. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? O mesmo cliente nosso, ele não é só cliente nosso. Ele nos compara com a Amazon. Como é que eu faço a minha compra na Amazon de forma digital? Por que eu não posso fazer isso na minha escola de natação? Antes que alguém pense assim, mas aqui na minha realidade não dá. Hoje já dá. Já existem, inclusive, escolas que estão fazendo isso, academias que fazem isso. Então, a gente tem que começar a olhar para que, dentro da jornada desse cliente, ela não começa só quando ele está no seu ponto de venda. Ela começa na sua relação com a marca, desde que ele decidiu lá atrás. Por que ele optou por isso? Todos os passos que ele dá, como é que ele faz, como é que ele se relaciona, como é que ele é atendido, né? Como é que ele vai... Hoje, a maioria das pessoas não tem tempo. Como é que ela
agiliza o processo. Ah, não, para renovar a matrícula é um sufoco, tem que fazer isso. Por que eu não posso fazer de forma digital? Então a gente tem que estar muito atento a isso, porque isso tudo faz parte. Quem conseguir entregar o bom serviço que entrega na piscina, com novas formas de entregar, que estão atendendo as crianças, mas que também consiga abranger a questão do mundo online de uma forma melhor, com certeza vai estar antenado com o que está acontecendo. E esse é um dos pontos que eu vejo que as escolas de natação não estão prestando atenção. O mundo está evoluindo, escolas de natação no exterior hoje já estão mais atentas a isso. Elas já fazem, tem um case na Inglaterra lá de um grupo que você consegue fazer toda a renovação em menos de 1 minuto. Né? Então já existe no nosso mercado isso. Ah, mas a Inglaterra, amigo, hoje não tem mais Inglaterra, Araxá, Sergipe, não tem. A gente está falando aqui, e o que a gente está falando aqui, eu já estou sabendo o que está acontecendo no outro lado do mundo, e de repente aqui a gente está falando que pode estar influenciando pessoas em outros lugares. Então o mundo hoje é uma aldeia, não tem muito isso. Marshall McLuhan lá atrás, nos anos 60, já falava isso, aldeia global, e isso aconteceu. Então nós temos que estar muito atento à jornada do cliente, entender que o cliente não é só o cliente da escola de natação, ele é um cliente que interage com vários serviços. Eu tive recentemente numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, Teutônia, que 2 restaurantes que eu fui lá poderiam estar em qualquer lugar do mundo. Inclusive um deles já está franqueado e está em várias capitais, em várias cidades do Brasil. E surgiu em Teutônia. Então não é porque você está num mercado menor que o seu cliente ali não esteja sabendo o que está acontecendo. Às vezes o seu cliente sabe mais do que você, porque ele consultou na internet, sabe mais do que você, porque ele está olhando como é que são as escolas de natação em outros lugares, está te comparando com isso. Então dentro de todos esses processos que a gente está falando de experiência, da forma como atender, eu acho que o ponto que as escolas de natação têm que olhar claramente são 2, basicamente. O primeiro é isso que foi falado de Azulha, a experiência que você está entregando. Você está se conectando com o seu cliente de hoje ou você está pensando que o seu cliente é aquele cliente de 10 anos atrás? E o segundo é essa questão de estar do ponto de vista de conexão, literalmente, com o seu cliente fora do seu ambiente, que na realidade não é mais fora do seu ambiente. É um outro ambiente que você tem que interagir com ele com a mesma qualidade que você interage no mundo físico, que é no mundo digital. E o que está me remetendo aqui, né, nessa reflexão, né? Em outros episódios que fizemos atrás, nós falamos sobre mentalidade do gestor, né? Sobre uma mentalidade avançada, contemporânea, uma mentalidade que o deixe inconformado. Nós falamos disso em episódios atrás. Então, se você está dentro desse perfil de mentalidade mais aguçada, ao que está acontecendo, a modernidade, a mudança de comportamentos, você está bem, né? Se você que está aqui nos assistindo, e isso te trouxe uma reflexão, que a sua mentalidade está muito fechada, o seu ângulo de visão está muito estreito, é para isso que nós estamos aqui, para te despertar, gestor, para te despertar. Coisas novas acontecendo, se você vai fazer ou não fazer, mas você tem que estar por dentro das novidades, né? De comportamento, dos clientes, dos gestores. Nós estamos aqui compartilhando um case de sucesso, né? Um método que foi pensado há muito tempo, que ele vem crescendo há muito tempo, né? Pensando e agindo nesse espectro aqui do dia de hoje, nesse assunto do dia de hoje, que é a experiência do cliente. Então, se a gente já está fazendo coisas que vão dando certo, você vai melhorando, você vai interagindo, você vai aprofundando. Desde 2007 que a gente pensa nisso, nessa experiência do cliente fora da piscina, né? Então, são muitos anos
desde 2007. Então, fazendo tudo isso acontecer, sempre pensando dessa forma. Mentalidade aberta, mentalidade expandida, mentalidade voltada para aquilo que aquela pessoa que está aparecendo todo dia alguém novo na sua academia, não tem as visitas? Você dá atenção às visitas, depois você colocou ela dentro da academia, depois essa pessoa virou seu fã, ela está falando de você, por quê? Porque a sua mente, a sua mentalidade, ela é progressista, ela é arrojada, ela é perfeccionista, ela não se conforma com aquele jeito, vamos dizer, rotineiro de fazer as coisas. Ela busca novidade, busca a contemporaneidade das coisas, das cabeças, dos comportamentos. Então é disso que nós estamos falando aqui. E nada mais importante do que focar naquele que te paga, no cliente, naquele que fala bem de você, naquele que é fiel, naquele que é o propagador do que você faz. Isso aí vai tornar o seu negócio perene, seu negócio satisfatório, você vai ser uma pessoa feliz, a sua equipe vai ser feliz. E rentável. É rentável, que é o que a gente busca, né, pessoal? E realizar os nossos sonhos através dessas pessoas que a gente serve. Então, isso que... Só um detalhe do que o Mauro falou que eu acho importante. Com a mudança de comportamento da sociedade, que vem mudando muito, muito, muito nos últimos anos, num ritmo muito veloz, tem uma coisa que a gente vai percebendo cada vez mais, né? Tinha gente que no passado, tem gente que ainda controla, como é que você conheceu a minha escola de natação, a minha academia? Estava passando em frente, vi, resolvi entrar. Você tem que pensar da seguinte forma, a internet agora é a sua fachada. Eu estou passando ali, estou procurando escola, e vi, resolvi entrar. E qual a impressão que ele tem? Né? Então, a pessoa não está diminuindo aquele que olha ali e vê. Ele até tem gente que vê isso. Mas hoje, cada vez mais, é a sua personalidade online está sendo demonstrada ali. E se a gente não presta atenção nisso, com as novas gerações que estão vindo aí, hoje, quem compra hoje escola de natação para filhos, ou que frequenta, ou até paga para os pais, é um público chamado os milênios, que estão entre seus 25 e 35, 30 e 40 anos. Esse pessoal já é um pessoal que vive nisso aqui. Sem dúvida. Então, o hábito de compra dele já é muito diferente. Se você ainda só está pensando, não estou falando que é para deixar de olhar para a sua fachada, porque aí faz parte. Em serviço tem um negócio chamado prova física. Então, você presta o serviço ali, tal, que é intangível, mas você tem algumas provas físicas, que é a sua instalação, é a sua limpeza, é a relação que tem. Isso é muito importante. Mas você não pode ter um padrão diferente, cada vez mais você tem que aproximar o que é físico do que é digital, porque está ficando uma coisa só. Sim. Então não cabe mais alguém não prestar atenção na internet. Na forma, mas eu não vendo pela internet. Vende sim, talvez você não realize a matrícula. Isso é outra coisa, que também vai ter que fazer. Mas você vende. As pessoas estão passando na sua frente a toda hora e você está perdendo oportunidades. Até a questão que você falou de fachada, às vezes a pessoa vê sua fachada, aí ela anota seu nome e vai procurar você na internet. Exatamente, ela não quer entrar. Exato. Então, bom, vamos chegar o final de mais um episódio, né? Foi bem... Esse passou voando, né? Como a gente sempre fica com aquela sensação de que tem muito assunto. E tem muito episódio também, né? Nós vamos... cada vez mais aí trazendo assuntos interessantes, né? E quem quiser saber mais também, conhecer melhor sobre a Azul, é só entrar lá no @Capitão Mergulho no Instagram, que pode mandar uma mensagem lá ou entender um pouco melhor. Beleza? Então, legal. Obrigado, gestor, que esteve acompanhando a gente aí. Até a próxima. Um abraço.